Em nome de Deus, dou aberta a presente sessão. Peço ao vereador Antônio Carlos da Silva que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos. Já aproveitar aqui na página que estava aberta mesmo. É o Salmo 1. Deus se alia aos justos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na ronda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé e medita a lei dia e noite. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse em discussão e votação a suspensão da leitura da ata e que encaminhe cópias aos vereadores interessados. Coloco em votação o pedido do vereador Alberto dos Santos Júnior, suspensão da leitura da ata. Quem estiver de acordo, permanece como está. Leitura da ata suspensa estará na secretaria com cópia aos interessados. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto, que nós vamos votar o projeto de lei. Antes disso, nós vamos estar lendo a lista de presença dos vereadores. Boa noite a todos. 11ª sessão extraordinária. Vereadores presentes: Alberto Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva, Dalmir Guedes Júnior, Docílio José Corrêa Feitosa, Eduardo Vasconcelos da Silva, Emanuel Endeborges Neves Rodrigues, Ricardo Casagrande, Rodrigo Batista Gonçalves e Valdeci Ferreira Lima. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 51/2017. Projeto de lei número 51/2017, de 7/12/2017, dispõe sobre a planta de valores para o exercício de 2018 e da outras providências. Autor: Otávio Augusto Tomás Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela tramitação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela tramitação. Parecer jurídico. Pelo exposto, salvo o melhor juízo, PL número 51/2017, com base no artigo 5º, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, mostra-se legal e constitucional, se assim entender os nobres edis, respeitando opinião divergentes. Assina Elizabeth Artoni, assessora jurídica. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovados os pareceres. Coloco em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Antônio Carlos da Silva. É mais para explicar para os munícipes que aqui estão hoje, acho que é muito interessante, essa questão de exercer a cidadania e vir acompanhar aqui o trabalho dos vereadores, né? Isso é muito legal, até para a gente ter informação e poder estar sabendo como vota cada um. E até explicando para vocês o que nós estamos votando aqui. Nós estamos votando a planta de valores do IPTU, que o prefeito mandou com reajuste de 6%. E o que é esse reajuste? A inflação vai dar perto de 3%, pouca coisa menos que 3%, 2,8%, 2,9%. E aí por que está dando 6%? Porque a gente tinha uma taxa que chama Fumabom, que era do bombeiro. Então nós temos um bombeiro aqui, que vocês sabem que faz o trabalho de resgate, e aquela taxa agora ela é inconstitucional, né? Então, arguir a inconstitucionalidade dessa lei e essa taxa não pode mais ser cobrada. Então, essa taxa dá mais ou menos nesse valor de 3%. Então, a gente vai deixar de pagar aquela taxa que era cobrada do Fumabom para os bombeiros e essa taxa veio agora por IPTU. Então, por isso que está dando essa diferença aí
um pouco de 3%, né, nessa questão do IPTU. Mas, assim, para estar explicando para vocês que agora a gente continua da mesma forma aí com o Corpo de Bombeiro aqui em Ilha Solteira. É isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Bom, vou colocar em votação, então, votação nominal. Primeiro vereador Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio Correia Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Manuel Rodrigues, pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Gonçalves. Pela aprovação. Valdeci Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora para a leitura da emenda modificativa do projeto número 52/2017. Emenda modificativa ao projeto de lei número 52/2017 dispõe sobre reajuste das tarifas de água, esgoto e serviços da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 52/2017, o qual passa a conter a seguinte redação. Parágrafo único. A readequação das tarifas mencionadas no caput deste artigo serão diluídas no período de 6 meses, com início em fevereiro e término em junho de 2018, no percentual de 5% por mês. Justificativa em plenário. Plenário, vereador Israel da Silva, 27 de dezembro de 2017. Antônio Carlos da Silva, vereador autor. Coloco em votação a emenda. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos da Silva. Bom, como vocês estão sabendo, que foi muito noticiado na cidade, e o prefeito mandou um projeto de lei aumentando a água em 30%. Então tem muita discussão para ser feita sobre isso, e eu acho que é interessante você estar vindo aqui para a gente debater a situação da água de Ilha Solteira. E até porque eu fiz essa emenda, né? Eu estou fazendo essa emenda parcelando em 6 vezes, a partir de fevereiro, 5% em fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Até para a gente abrir essa caixa, né, essa caixa preta da água, para a gente fazer uma grande discussão. Que as bombas que a gente tem aqui, ainda da época da CESP, gastam energia muito grande, enfim. E tem alguns problemas que talvez vocês não conheçam, né? Nós tivemos de 1993 até essa presente data, 88% de aumento de água. De 1993. Uma irresponsabilidade muito grande dos governantes anteriores. O que você tem a ver com isso? Né? Eu sou oposição a esse governo que está aí, mas eu não sou oposição à minha cidade. Nós perdemos receita própria, porque quando você não tem receita própria, você perde índice de participação dos municípios e você perde o índice também de participação do governo federal. Só para vocês terem uma ideia, em 1993, o índice de participação dos municípios de Ilha Solteira, como é que funciona isso? Você pega 25%, tem 100% da arrecadação do Estado de São Paulo, você pega 25% dessa arrecadação e distribui para todos os municípios. A nossa arrecadação, em 1993, o nosso índice era 0,334. 0,334. Pegava esse montante, dividia e era a verba de Ilha Solteira. Hoje, gente, ela caiu para 0,15. 0,15. Nós perdemos mais de 100% nesse índice. Aí eu fiz um paralelo com a região. Andradina era 0,10,93, aumentou 50%, hoje é 0,15. Jares era 0,57, hoje é 0,66, aumentou um pouco. Pereira Barreto, que aumentou pouco, porque lá também
né, teve todo esse problema de paternalismo. Era 0,82, aumentou para 0,84. Santa Fé do Sul era 0,3, aumentou para 0,46. Todos aumentaram. E a nossa caiu pela metade. Por quê? Por causa disso. De 93 a 2000, a água aqui, você podia gastar até 20 metros cúbicos, o comércio até 30 metros cúbicos, que era isento. Não se cobrava nada. Aí sucateou tudo, e está tudo sucateado. Está toda nessa situação. Aí, em 2000, o Dilson, 2001, em 28 de dezembro de 2001, 28 de dezembro, o Dilson manda um projeto para essa casa, e eu era vereador da situação, mas a gente era minoria, e o pessoal praticamente ia contra o aumento da água naquela época, que fazia desde 93 a 2000 que não subia água. Ele conseguiu, pelo menos, escalonar. De 0 a 10 metros cúbicos vai ser um preço, de 11 a 20 outro, pelo menos ele escalonou e deu uma amenizada. E aí, depois dessa lei de 2001, senhor presidente, eu sei que é um assunto interessante, eu acho que daria um mais tempo, acho que todos os vereadores podem ter o mesmo tempo, até para a gente estar explicando essa questão, né? Como eu coloquei, de 93 a 2000, praticamente ninguém pagava água. Aí a nossa receita própria vai descendo, e você vai perdendo os repasses do governo federal e você vai perdendo os repasses do governo estadual. É por isso que a nossa arrecadação hoje já não é mais aquela arrecadação que todo mundo falava por aí. Aí, em 24 de março de 2010, governo Edson Gomes, ele aumentou a água em 33,23. E agora, em dezembro de 2015, o Bento registrou água em 50%. Agora, em 2015. Eu também fiz uma emenda parcelando em 3 vezes. E mesmo assim, a água está extremamente defasada. Então, eu peguei, de janeiro de 2002, porque o Dilson fez essa lei em 28 de dezembro de 2001. Então, eu peguei a inflação. De janeiro de 2012 até agora em novembro de 2017. Pelo IGPM, deu 301%. Pelo IPCA, 270% deu a inflação. E a água subiu 82% nesse período. Então, acho que essa Câmara tem que ter essa responsabilidade. Entendeu? Porque o preço mínimo aqui custa R$ 13. R$ 13. O aumento de 30% em 6 parcelas vai dar R$ 4,16. R$ 4,16. Vai para R$ 18,00, 10 mil litros de água, vai para R$ 18,00. Isso não paga 2 cervejas num bar. Não paga 4 litros de gasolina. Então, esse debate que nós queremos fazer. E por que eu fiz esse parcelamento de 6 meses, a partir de fevereiro? Porque nós temos que sentar com o prefeito a partir de janeiro. Fazer audiência pública aqui, vamos discutir se é autarquia, passar um pente fino, porque aonde joga água fora, como é que está o sistema. Percebe? Então nós temos, nesse ano só nesse ano de 2017, nós perdemos R$ 250 mil por mês na tarifa de água. 250 mil, com reajuste pequeno. Se você multiplicar isso por 12, dá 3 milhões. Eu fiz essas contas. Do governo Edson até agora, nós perdemos 100 milhões. Não é aumento de água, não. Só com o reajuste da inflação. Mais de 100 milhões. Então, a gente não tem que brincar de ser vereador. Percebe? Eu sou oposição a esse governo. Mas nós precisamos resolver essa questão da água. O maior problema do mundo, gente, vai ser água. Aqui o pessoal lava a calçada. Eu estive na casa de um amigo meu, no Passeio Cristalina, que veio reclamar para mim. Eu falei, quanto você paga de água? Ele falou, paguei R$60. Eu falei, busca lá o seu. Ele buscou para mim. Eu falei, mas você mora numa casa nível 3, como é que você gasta essa quantidade de litros? 40, 50 mil litros. Pensa, minha mulher lava a calçada. Percebe? Então, não é questão só de você forçar a pessoa a gastar menos pelo dinheiro. Não.
fazer um trabalho sério de conscientização da importância da água. Eu peguei o que a ONU diz aqui, ó. Nós temos no mundo 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. 97% do planeta é água salgada. 3% só é água doce. E desses 3%, 77% está em forma de gelo. E 22% está debaixo da terra, subterrâneo. Nós só temos 1% de água doce para ser consumida nos rios. 1%. E a subterrânea. E os nossos rios ainda estão poluídos. Então, isso que eu conversei com o Otávio. Falei, Otávio, eu vou votar favorável, mas eu quero uma discussão com a comunidade, com a população, e você tem que pôr uma equipe para passar um pente fino, para fazer um trabalho dessa questão da água. Nós gastamos mais água que a cidade de Fernandópolis, gente, que tem 70, 80 mil habitantes. Então, o papel nosso aqui é fiscalizar. Por isso que eu coloquei já a primeira parcela a partir de fevereiro, e vamos fazer esse debate, vamos discutir. Tem que estar tudo sucateado. Nós temos 40% da nossa malha aí que é amianto, que é cancerígeno. Entendeu? Então vamos... Por que eu defendo a autarquia? E eu sei que tem muita gente, inclusive, da água da prefeitura, que não defende a autarquia. Porque todo o dinheiro que está na água vai ser usado na água. O dinheiro que entra hoje é para um cofre só. E às vezes tem uma emergência ali e usa ali. Percebe? Então dá para você usar tudo aqui e resolver essa questão. Então eu sei que é delicado, eu sei que ninguém quer ter aumento. A gente teve o botijão de gás que foi a R$80 aí, a gasolina 4. Eu sei que é difícil, né? Mas eu acho que dá para a gente pensar nisso. E pensar um projeto, meu filho está aqui, mora em Campo Grande, ele até me apresentou um projeto hoje. Lá tem uma tarifa social. Vamos discutir com o prefeito em janeiro. Então, a assistente social vai nas casas, aquele pessoal que não tem condição, que tem um salário muito menor, você faz uma tarifa especial social para esse pessoal, que pode estar pagando uma taxa menor do que a nossa, bem menor. Então, acho que isso dá para a gente implantar, se quiser, num projeto de lei já em janeiro, para que essas pessoas mais pobres, que não têm condição, possam, né, tá pagando, né? Porque eu acho que hoje... e a questão da inadimplência. Aí eu fui conversar com o prefeito, mas e aí? Quais são as providências? Ele falou, comprei na marra, comprou 1.000 hidrômetros. Mandou todo o pessoal que não pagou até 2014, foi tudo para dívida ativa. Eu falei, é pouco, tem que mandar até 15, até 16. Tem que mandar todo mundo. Uma coisa que ele fez boa, ele tirou um projeto que estava aqui, beneficiando aquele pessoal mal pagador, que tirava 90%, 100% de multa, 100% de juro. Isso acabou. Porque o pessoal ficava esperando chegar no fim do ano para ter esse desconto. Ô, gente, não é pobre. Não é pobre. É gente que tinha condição de pagar. Isso que irrita a gente. Então, eu sei que está sucateado, que é problema, que não é problema meu, que eu sou da oposição. Eu sei tudo isso. Que eu podia vir aqui, jogar pedra, fazer o maior barulho do mundo. Poderia vir fazer. Fácil para mim. Quanto pior, melhor. Mas não é assim. A nossa receita própria tem que aumentar. Nós temos que fazer uma discussão séria sobre a questão da água. Percebe? Então tem que dar essas informações para a população. Eu queria que essa casa estivesse entupida. Não tem problema não, eu voto, eu não tenho medo da pressão popular, estou no meu 4º mandato. Olha, quando em 93, em 2004, eu não tenho medo, o Edson Gomes tinha 95% de aprovação nessa cidade, eu era oposição a ele. Eu só tinha 5%. Eu nunca tive medo disso. Então pode lotar aqui, a TV 30 aí, não tem problema, gente. O que é justo tem que ser justo. Percebe? Então, esse debate que eu quero fazer com vocês. E essas informações que vocês precisam ter para formar opinião. Entendeu? Isso que eu acho interessante. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valdeci Ferreira Lima. Boa tarde a todos. Começo de noite. Esqueci de tomar o meu calmante para vir para a sessão hoje. A inexperiência, às vezes, ela pesa um pouco. E vou aqui numa linha um pouco diferente do nobre vereador que nos antecedeu. Lorival Paes Simões
foi meu chefe ali por uns 10, 12 anos, domina e conhece o departamento de água e esgoto como poucos. Meu companheiro Amarelinho, seu Elis Damais, e eu concordo em parte, estou vendo aqui o operador de bomba do R3 Juraci, que presenciou o acidente, estava no local, viu o Alziro, que acidentou ali por invalidez, estourou ali um pulmão, uma válvula de antigolpe, nunca mais trabalhou, e por incrível que pareça, já deve estar com uns 10 anos ou mais, e não se melhorou absolutamente nada. Eu, na verdade, vou assim já antecipar, mas quero discutir aqui e falar um pouco mais sobre esse projeto, sobre a emenda, e voto contra ambos, tanto a emenda quanto... A emenda não tenho muito conhecimento, tive conhecimento da leitura agora, mas do projeto da emenda eu voto contra. Com relação ao projeto em si, eu entendo, vejo, interpreto que deveria ter sido antecipada essa discussão, deveria ter ampliado para a população. A prefeitura milhões e milhões e milhões de litros de água que são jogados fora todos os dias, todos os dias. Sou um funcionário desde 93 do Departamento de Água e Esgoto, conheço, sei do que estou falando, e a prefeitura, por incrível que pareça, concernente aos vazamentos, concernente a investimento, concernente à manutenção, não se fez absolutamente nada. E aí chega essa conta, nas vésperas de Ano Novo, como presente, para a população. Poderia ter antecipado, discutido, poderia, de uma outra forma, participar a população. Eu também entendo, e aí eu gosto, e é até bom quando se cita exemplo de Selvíria, se cita exemplo de Santa Fé, Votuporanga, eu tenho uma planilha aqui, se cita exemplo de Pereira Barreto, e eu até concordo, ambos, parece que quase todos os locais são autarquias, principalmente Pereira Barreto, e fala-se que 10 metros cúbicos que é R$13 e alguma coisa, Pereira Barreto, se não falha a memória aqui, são 26 e alguma coisa. E seria muito bom que nós pegássemos esses exemplos e aplicasse aqui também até a questão dos vereadores. Para mim, votar um projeto desse ser favorável é tranquilo. Um vereador aqui ganha R$6.600, ô Coquinho. E o prefeito ganha quase R$20 mil. É tranquilo, tranquilo. Pereira Barreto, o vereador Pereira Barreto ganha R$1.500. Vamos aplicar tudo, então, vamos pegar, se é que é bom, vamos aplicar tudo. Eu sei que é defasar, eu sei que precisa melhorar, mas primeiro, faça a lição de casa. As isenções aqui, tem local que é isento totalmente, há 20 anos ninguém paga água. Tem locais que são isentos a partir de 30 metros cúbicos. Você começa a pagar a partir de 30 metros cúbicos. E a tabela aqui ela é progressiva. Não é 30% em cima de quem gasta 10 metros cúbicos, é uma coisa. 30% em quem gasta 41 metros cúbicos é outra coisa, que já são R$75. A tabela é progressiva. Então vamos com calma que o santo é de barro. Eu entendo perfeitamente que precisa, a taxa é mínima, que o valor da água ele não está, receita e despesa, a conta não está fechando, eu reconheço, e eu entendo, mas primeiro, vamos resolver a questão das isenções, vamos estancar a sangria dos vazamentos de água, que é milhões e milhões de litros todos os dias, vamos fazer isso primeiro. O governo anterior, o ex-prefeito, Dr. Bento Scarbosa, ele aumentou em 50%, e eu tenho informações, se precisar de testemunha, eu tenho, que aquela piscina ao lado do poliesportivo, foram várias vezes jogado mais de 700 metros cúbicos de água no mato. Trocou-se a água. A própria prefeitura. Ah, mas de quem que era a responsabilidade de fiscalizar? Pelo amor de Deus, o vereador tem que ir lá fiscalizar, o diretor, o secretário dele, o subordinado dele, teria que ter a responsabilidade. Então, precisa-se fazer a lição de casa.
Essa população ela não pode receber, e eu vejo que a população ela é ludibriada, ela é enganada. A verdade é essa, vamos falar com clareza. E eu não estou brincando aqui de ser vereador, não. Eu não estou aqui com brincadeira de ser vereador. Eu estou escancarando uma realidade que fica obscura, que não chega com tanta clareza para a população. A população precisa ter conhecimento do que realmente acontece na tribuna e nos bastidores. Nós vamos ser claros, vamos ser objetivos. E eu respeito o voto de cada vereador sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E gostaria que respeitasse o meu voto. Estou desde 93 no Departamento de Água e Esgoto. As condições de trabalho são precárias, horrorosas, ridículas. E ninguém faz nada até hoje. E eu sei do que eu estou falando. Eu sou funcionário, embora no momento estou afastado, por conta aí de ser presidente do sindicato. Quero agradecer publicamente aqui o companheiro Mardevani, que nos acompanhou pela manhã, chamando a população para participar. Essa discussão deveria ter antecipado nos meses anteriores, não teria problema nenhum. Vamos discutir, não tem problema nenhum. Mas chegar como presente de Ano Novo, se é que pode-se falar assim, um percentual neste ponto, 30%. Para mim, volto a falar que tem um salário aqui como vereador e para o prefeito que ganha quase 20 mil reais, é tranquilo. Eu quero saber para aquele pessoal que é autônomo, que vive vendendo pimenta, verdura, melancia, aquele aposentado que ganha o salário mínimo. É esse que eu quero ver. E eu sei que o prefeito em exercício, ele não tem tanta culpa o prefeito em exercício, e aí eu não quero aqui isentar totalmente, mas eu estou dizendo que ele pegou uma dinamite na mão. Os prefeitos anteriores tiveram a irresponsabilidade de não corrigir. Esse percentual ano a ano que poderia ter sido aplicado, não foi corrigido. E aí chega um montante de 30%. Eu acho um absurdo, não concordo com o projeto, votarei contra também essa emenda e respeito profundamente aí o voto de cada vereador, cada um tem o seu posicionamento, sua convicção. O meu posicionamento e as minhas convicções eu não vou abrir mão, sempre. Não pretendo fazer carreira política, eu tenho o meu trabalho, toda a vida trabalhei. Se alguém ficar pensando que é salário de vereador vai me prender, de eu ter que falar o que eu penso, de eu ter as minhas convicções, eu não abro mão. Não abro mão. Aliás, eu tenho um projeto para apresentar no último ano e vou apresentar nessa Casa de Leis. Não tem problema nenhum. Mas eu estou vendo aqui, e para falar da emenda, mas eu voltarei a essa tribuna para falar e discutir o projeto. Me desculpe que às vezes a inexperiência faz eu fugir da emenda para o projeto. E aí a gente peca e falha nesse sentido. Eu peço desculpa aos nobres, e eu ouvi aí um questionamento. Na verdade, é só pedir desculpa para os nobres, porque eu me fugi, é a inexperiência. Sou um vereador de primeiro mandato e era para falar só da emenda. Mas voltarei para falar do projeto. Me desculpe aí e voltarei nessa tribuna. Continua. Antes de continuar aqui, a manifestação de vocês é essa mesmo, é aplaudir, e quem não concordar, por favor, ficar em silêncio, porque vai ter opiniões diferentes, vereadores vão opinar diferentemente, e a gente não vai permitir que esse vereador seja ofendido aqui. Eu conheço muitos de vocês na plateia, não gostaria de pedir silêncio para tirar alguém, eu gostaria que vocês respeitassem cada vereador que vai ter a opinião aqui divergente do que vocês pensem ou de que acreditem. Por favor, que a manifestação de vocês positiva seja através de palma, e se não concordar, não aplaudam, só isso, tá?
Continue em discussão a emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto dos Santos Júnior. A gente ia colocar para discussão de emenda 5 minutos, depois ficou aberto. Eu vou estar voltando, Beto, para 10 minutos. Depois a discussão de pareceres vai voltar a ser como era, 5 minutos, tá? Porque se ficar aberto, estende muito. Então, você vai ter 10 minutos, Beto. Senhor presidente, então eu só vou parabenizar, vou discutir a emenda, só e somente só a emenda. Parabenizar o vereador Antônio Carlos pela emenda que ele apresentou para dividir esse aumento em 6 parcelas, e a hora que for discutir o projeto, eu vou discutir o projeto como um todo, ok? Continue em discussão. Continue em discussão a emenda. Vou colocar em votação. Quem estiver de acordo com a emenda, permaneça como está. Então, foi aprovado com... Beleza. A emenda foi aprovada. Agora vamos passar para a leitura do projeto, dos pareceres e do projeto. Comissão Permanente de Justiça e Redação pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela tramitação. Comissão de Cultura e Assistência Social pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania pela tramitação. O parecer jurídico pelo exposto salvo melhor juízo, PL número 52/2017, com base no artigo 5º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, mostra-se legal e constitucional, se assim entenderem os nobres edis, respeitando opiniões divergentes. Assinado por Elizabeth Artoni, assessora jurídica. Coloco em discussão os pareceres. Quem estiver de acordo com os pareceres, permaneça como está. Aprovados os pareceres. Coloco em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Dalmir Guedes Júnior. Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos acompanham, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, a discussão hoje, ela não é simples, ela não é fácil, e ela precisaria ser feita de uma forma muito mais ampla, com a participação da população, com reuniões, com discussões, para que o resultado final fosse o mais perfeito e o mais plausível, não só para o ente público, a prefeitura, como para toda a população. Em meados de 2015, o então prefeito Bentes Garbosa, ele fez o reajuste da água em 50% e foi dividido, como foi feito a emenda nessa noite. Na época, foi discutido que esse aumento de 50% também não seria suficiente e que deveria ser feita uma discussão mais ampla para poder acertar o que está de errado dentro desse Departamento de Água e Esgoto. E se passaram 2 anos e 9 meses e nada foi feito. E nada foi feito. E agora vem novamente um projeto, aumentando essa água em 30%, novamente com a discussão de que alguma coisa tem que ser feita. Alguma discussão tem que ser realizada. Será que vai ser? Será que vai acontecer algo novamente? Eu não sou contra o reajuste da água. Estava até comentando com o meu amigo Rodolfo,
secretário de governo, excelente pessoa, grande profissional, ele me explicando a situação da prefeitura, eu compreendo, é lógico que eu compreendo, e acho que a água tem que ser sim reajustada. Só que o engraçado é que na lei de 2015 havia um artigo que falava que fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, ainda após a cada 12 meses, a aplicação deste reequilíbrio, de acordo com valores do IPCA, que na realidade é nossa inflação. Se passou, isso foi em fevereiro, a lei começou a valer em março, se passou 12 meses, caiu-se em ano eleitoral, 2016. Cadê o reajuste? Não foi feito. Por que será? Por que será? Começo desse ano, tivemos esse problema com o nosso chefe do executivo, tivemos que fazer aí um mandato interino do então doutor Emanuel, por conta da correria, tenho certeza que se tivesse com mais tranquilidade o terminal teria dado esse reajuste, mas por conta dessa correria, esse ano também não se deu o reajuste. E agora quer vir e dar 30%. De acordo com os cálculos que nós fizemos anteriormente, esse reajuste seria de 17%, mais ou menos. Né? Até novembro, né? Até março era um pouco menos. E por que não veio com esse reajuste, em vez de 30%? Dá o reajuste real da inflação. Em março, agora, seria um outro reajuste. Dá mais um outro reajuste, ia chegar perto de 20%. É a inflação. Quer dar mais? Precisa dar mais? Vamos discutir. Mas não é assim. Vem um projeto e tem que votar, e tem que correr, e tem que dar o parecer, sem discussão mais ampla. Assim não dá, gente. Assim não pode ser feito. Eu sou a favor do reajuste da água, desde que várias outras situações sejam resolvidas no nosso município. Já foi falado aqui, brevemente, a isenção da água em alguns locais em Ilha Solteira. Por que uns pagam, outros não? Qual que é o problema? O porquê disso? Para mim não veio nenhuma explicação. Se tiver, eu gostaria de saber. Tem informação que no nosso município existem inúmeros, mas inúmeros hidrômetros quebrados. A pessoa, não sei quanto que ela gasta, mas paga o mínimo. Por quê? Porque a prefeitura não faz a troca do equipamento. Parece que já se comprou agora o equipamento, né? Vai se trocar. Mas ficou um tempo aí, a pessoa utilizando conforme quer, porque está quebrado o hidrômetro, e aí ela vai pagando a taxa mínima, porque não tem a manutenção. O Valdeci mostrou aí para nós, né, a questão do desperdício da água, com as adutoras, várias delas com furos, um desperdício tremendo de água. A gente não entende porque isso também não é resolvido. E o pior de tudo, e o pior que eu acho de tudo isso, que eu acho que deveria ser a primeira coisa que a prefeitura deveria fazer. Na própria lei de 2015, e agora falaram novamente em 2017, o mesmo artigo voltou, ele fala o seguinte: o chefe do Poder Executivo Municipal pode interromper o serviço de fornecimento de água e esgoto nas hipóteses previstas no artigo 40 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal 11.445 de 2007. Bem, o que fala o artigo 40 dessa lei? Vou ler o inciso 5º. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses. Inciso 5º. Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado. E por que as pessoas, e não são poucas, que têm condições e muita condição e não pagam essa água, por que não é cortado? Por que a energia corta e a água não? Gostaria de saber. Gostaria de saber. O mesmo artigo ele fala que as pessoas de baixa renda, elas não podem ser cortadas, tem que ter o mínimo possível.
que se faça o estudo das pessoas que estão pagando, quem que tem baixa renda. Essa, bem, essa tem que dar o mínimo, a lei exige, mas as outras? A grande maioria que tem condição de pagar. Então, minha gente, mais uma vez, o vereador Eduardo, outra vez falando sobre a questão no inadimplemento aqui do IPTU, falou que o município de Ilha Solteira, ela dá privilégio para quem é mau pagador. Quem não paga tem a chance de depois reparcelar a dívida, tinha, né? Agora não vem mais, mas tinha, reparcelar a dívida sem juros, multa o mínimo possível, e aí vai. E aquele que paga corretamente não tem privilégio nenhum. Aquela pessoa que paga corretamente não tem privilégio. E a água está sendo a mesma coisa. Até quando as pessoas que pagam corretamente vão vão ter que pagar mais por aqueles que acabam, de uma forma ou de outra, não sei a situação de cada um, não sei se a pessoa ela não tem condição, ou se a pessoa ela acha que, como sabe que não vai cortar, ela não paga, mas a pessoa acaba não pagando, e as pessoas que elas têm um compromisso de ser honesta, têm um compromisso de ajudar o município que paga, acaba sendo crucificada, acaba sendo, mais uma vez, aí massacrada e tem que pagar a taxa alta por conta daqueles que não pagam. Eu sou contra esse projeto, eu acho que a taxa deveria ser elevada ao índice da inflação e que, após isso, se o prefeito voltar e colocar o plano de governo é este, nós vamos fazer essas metas, nós vamos trabalhar nesse sentido, nós vamos cortar de quem não paga, nós vamos parar de isentar as pessoas, nós vamos trocar os hidrômetros. Aí nós votamos e aumentamos, sabendo que, com certeza, essa água vai ser usada da maneira correta. É isso, presidente. Tenham todos uma boa noite. Continua em discussão o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, todos que estão presentes nesta Casa de Leis. Senhor presidente, foi dito aqui, nessa tribuna, que nós temos que nos preocupar, foi dito que precisa cobrar a água do pessoal que são que não paga por alguma situação, e que nós temos que nos preocupar com os vendedores de pimenta, de verdura e de melancia. É exatamente esse pessoal que produz no Cinturão Verde que estão isentos, salvo engano, e com a devida vênia. É esse pessoal que está lá no Cinturão Verde, que são isentos, é os que produzem a pimenta, é o que produz a melancia, a verdura, eles são isentos. O pessoal acha que deve se preocupar com eles, mas também precisa a necessidade de se cobrar. Pelo menos é o que eu entendi. Foi dito aqui que a população não tem conhecimento do que acontece nos bastidores. Precisa colocar para a população. Eu entendo que se tem algum vereador aqui que conhece alguma situação que não está no conhecimento da população e que é uma coisa grave, tem que colocar para a população, tem que denunciar. Não pode ficar calado. Foi dito aqui
que não se aumentou a água de acordo com o projeto, que permitia aumentar de 12 em 12 meses, porque era ano eleitoral. Salvo engano e com a devida vênia, o prefeito, o ex-prefeito, não foi candidato à reeleição, e também nós não tivemos a informação de que ele subiu num palanque ou fez campanha para o prefeito que aí está, em exercício. Foi dito aqui que milhões de litros de água são jogados fora todos os dias. E aí, nós votamos contra esse aumento de 30%, que será escalonado. Não passa o projeto, vai investir como? Não tem jeito. Nós sabemos, foi dito aqui sobre a lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que essa mesma lei, no seu artigo 29, ela diz o seguinte: os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança do serviço. Aí vem mais uma série de itens aqui na lei, e que é o que o nosso prefeito em exercício vai tentar fazer. Há necessidade de uma discussão? Há necessidade de uma discussão. Há necessidade de uma discussão, e o Toninho foi muito feliz quando aqui colocou, e nós temos certeza que a discussão será feita. A questão da água no município de Ilha Solteira já foi apontada, senhor presidente, desde 2013 pelo Tribunal de Contas, que fala que as receitas e despesas com abastecimento de água é resultado tal, e que todos os anos o Tribunal de Contas aponta. Aí, vamos e venhamos. Daqui 2 anos, 1 ano, 2 anos, nós vamos ter o que a conta do prefeito vindo para a Câmara. E aí, a Câmara vai votar, vereador Ricardo, a conta do prefeito. Aí vai falar, ó, o Tribunal de Contas apontou a questão da água. Aí os mesmos que votam contra a lei hoje, vai votar contra as contas do prefeito daqui, quando for a questão de votar as contas do prefeito. Nós temos aqui os gastos, os valores, vereador Antônio Carlos, dos gastos na região. O senhor fez uma citação aqui, só que o senhor, muita coisa falando, não citou os valores. 10 metros cúbicos de água em Ilha Solteira custa R$ 13,89. Em Santa Fé do Sul, que tem um pessoal que elogia muito, que Santa Fé, tal, R$ 26,75. Em Pereira Barreto, R$ 35,76. Em Selvíria, R$ 38,40. Em Votuporanga, R$ 28,67. Esse aumento de 30% escalonado, como vai ser em 6 parcelas, quando dá o aumento da última parcela, e esses municípios ainda não votaram o aumento de água agora para 2018, mas lá na frente nós vamos ver para quanto foi a água desses municípios. E mesmo assim, Ilha Solteira vai continuar sendo a água mais barata. Não é nem da região, é do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Então, eu vou votar com muita tranquilidade, até foi dito que iriam verificar se eu votaria a favor ou contra a população de Ilha Solteira. Eu estou votando, sim, a favor da população de Ilha Solteira, para que num futuro talvez não muito distante, não tenha aqui, de repente, no próximo mandato, no início do próximo mandato, vereadores votando
uma lei para poder transferir a administração da nossa água para a Sabesp. Então é por isso que eu voto hoje a favor da população de Ilha Solteira. A favor da população de Ilha Solteira. 50 metros cúbicos, o vereador Antônio Carlos, de água em Ilha Solteira, custa R$ 107,92. Em Votuporanga custa R$ 558,90. Quer dizer que nós que vamos votar a favor desse reajuste, estamos contra a população de Ilha Solteira? Eu tenho certeza que lá quando nós votamos aqui, nós votamos a questão, quando nós votamos a questão do aumento de 50% da água, que foi dividida em 3 vezes, teve pessoas que não foi para a rede social falar que votamos contra, porque essas pessoas, seu presidente, talvez estavam naquela época dando uma mamadinha na teta do governo. É isso, seu presidente, muito obrigado. Continue em discussão o projeto. Questão de ordem. Pode ir com a palavra o vereador Valdeci Ferreira Lima. Acho que agora, mais uma vez, boa noite a todos. Boa tarde com sol quente, começo de noite, mais tranquilo, mais calmo. A primeira fala sempre é um problema. E agora 10 minutos, acho que talvez não use o tempo necessário. Primeiro eu quero deixar e falar com bastante clareza para todos, viu, Eliana? Bem claro, sereno e transparente. Se o poder legislativo dessa cidade funcionasse como deveria funcionar realmente ao longo dos 20 anos, 20 e poucos anos, se efetivamente estivesse do lado da população, a nossa cidade não estaria do jeito que está. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande realidade. Só faço uma observação, que em todas as gestões sempre tiveram, com raríssimas exceções, vereadores que pensavam na cidade. Isso demonstra claramente quando uma prefeitura não consegue fazer o arroz com feijão, não consegue fazer o básico, não consegue recolher o lixo. Ah, mas vamos falar do projeto. Tá, vou chegar no projeto. Eu estou demonstrando aqui com bastante clareza que esse poder legislativo sempre, e na maioria das vezes, debruçaram, ficaram de joelho para o executivo, resultando no caos que nós estamos nessa cidade. Ao ponto de teve ano que gastar quase R$1 milhão com diária, que foi o caso de 2013. Nós demos uma aula esse ano, viu, vereador Coquinho? Por gentileza, presta atenção na minha fala. Brincadeira, estou brincando, Vossa Excelência é presidente, eu tenho que descontrair e começar aqui. Então, o que acontece? Nós demos e aí a presidência tem a parcela de responsabilidade, eu fiquei só 3 meses, mas a mais, com bastante responsabilidade, demonstrou que no mesmo período do ano 2016 a 2017, eu não estou aqui com o papel, está ali embaixo, mas houve uma economia de 77,53% na questão das diárias. Mas vamos falar aqui do projeto. Esse projeto, eu já antecipei antes, eu voto contra, tenho os meus posicionamentos, os meus questionamentos, entendo que o preço também é um preço pequeno da água. Eu entendo que Pereira Barreto, Santa Fé, Selvíria, todos são autarquia. E faço uma pergunta para você, Sérgio. Da água e esgoto, chefe, mas não nomeado. Existe em Pereira Barreto uma única ligação, ou na Selvíria, ou Votuporanga, ou Santa Fé do Sul, que é isento parcialmente ou totalmente a água? Uma única ligação. Será que existe? De repente pode ter, o vereador Antônio Carlos falou aqui de um projeto de uma tarifa social, um projeto, alguma coisa nesse sentido, e aí eu entendo que é pertinente a discussão, que tem pessoas que realmente não têm o que comer. E a promoção social não tem cesta básica também, muitas das vezes.
Então, o olhar é mais longe. Eu, como vereador, ganho R$ 6.600 e o prefeito quase 20. Não vou ter dificuldade nenhuma. Era muito fácil eu chegar aqui e falar, vou votar. Mas a população, volto a repetir, essa depende de um voto de confiança do Poder Legislativo. Nós não queremos que a Prefeitura doa água para ninguém. Não é isso. Nós queremos que a Prefeitura estanque os milhões e milhões de litros de água que são jogados fora. É isso que nós gostaríamos. Começar a resolver o problema pela raiz. Começar a corrigir, fazer a lição de casa, Sarita. Para depois chegar nesse aumento, nesse percentual tão absurdo, na minha opinião. Vamos começar a fazer a lição de casa. Ou, no mínimo, deveria ter antecipado há uns 2 meses atrás essa discussão. No mínimo. Mas eu não voto num projeto desse, mas nem, como o vereador sempre gosta de falar, nem na bala, nessa circunstância, mas de jeito nenhum. Não tenho condições de votar. Eu não tenho condições de votar, Marilene. E você falou sempre que me encontra, fala da autarquia. Na verdade, nós estamos dando aqui o primeiro passo para a autarquia, da qual eu voto contra também, no momento. Porque, até onde eu sei, já nasce contaminado. Já nasce contaminado. Fiz uma reunião com o prefeito, onde estava o vereador Eduardo Coquim, e o secretário, o Rodolfo, citou como exemplo a autarquia, que era o IPREM, nosso regime próprio de IPREM. E eu fui obrigado a interrompê-lo com toda a educação e dizer para ele que o IPREM tiver a capacidade de mudar a lei para colocar um diretor superintendente aposentado da CESP. É uma autarquia. E aí vou mais avante. Aí acharam que estava pouco. O ex-prefeito, na época, hoje é o prefeito, né? O doutor Edson Gomes, ele fez um projeto de lei, mandou para a Casa de Lei, foi aprovada concedendo, não só para eles, mas todos que ocupavam cargo em comissão, ter direito a quinquênio e licença-prêmio, e ambos que estão no IPEM ganham. Então, eu tenho meus posicionamentos, eu vou respeitar sempre. Cada um tem o seu voto, a sua consciência, mas eu vou respeitar sempre. Mas esse projeto, volto a frisar com bastante tranquilidade, o voto contra. Gostaria muito que a população fosse ouvida. Eu não estou dizendo que 10 metros cúbicos, R$13 é alguma coisa, o preço está aquém, eu sei disso. Mas por que é que não se faz a lição de casa? Os milhões que tem para ser receber, tá, mas nós começamos a dar os primeiros passos agora, tá? Mas eu acho que esse percentual, esse aumento, deveria ser amplamente discutido com a população. É esse o meu ponto de vista. Não vou mudar o meu posicionamento com relação a isso. E não tenho nenhuma preocupação continuar em vida pública, não. Eu não estou amarrado a ninguém, muito menos a salário de vereador. 47 anos de idade, nunca precisei de salário de vereador para sobreviver ou para viver. O pão de cada dia, Deus sempre tem colocado em minha mesa. Não tem nenhuma preocupação. Nenhuma. Aliás, no último ano, estarei apresentando um projeto aqui que vai ser surpresa para muitos. É lógico que vai submeter a apreciação e avaliação dos nobres pares. Não tem, Alziro, essa dificuldade. Vocês estão vendo aqui um filho de pernambucano, cabeça seca e dura também. Teimoso e cri-cri para determinadas coisas, mas faz parte. Eu vou sempre respeitar a opinião de todos vocês. Eu fico um tanto triste, porque não é todo mundo que está preparado ou que tem salário para arcar com esse percentual. Para muitos é insignificante, mas para muitos, Donizete, R$10 faz falta. Para muitos, R$10 faz falta. Disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida. Talvez, e aí algum servidor público da prefeitura pode até falar, não, mas aí você... Não, talvez para os funcionários públicos não vai ter muita dificuldade, para os funcionários da Unesp não vai ter muita dificuldade, mas vai ver para quem trabalha no comércio,
vai ver para aquele que é ambulante, que vive vendendo cachorro-quente, vendendo verdura. Vai ver esses 30% que vai significar. É isso, senhor presidente, e que possamos aí, depois de tudo que foi falado e de tudo que eu ouvi também, que nós possamos ter, acredito que seja a última sessão de 2017, não sei se vai ter uma outra extraordinária, mas se tiver, estarei aqui com muito prazer, porque eu ganho muito bem para isso, muito bem, para poder acompanhar esse trabalho. É isso, senhor presidente, que nós possamos ter um feliz 2018. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, ouvintes da 104.9, todos que nos assistem pelo site da Câmara. Fica difícil falar aqui depois de ter ouvido o Dr. Dalmi e Valdeci falado, mas o que eu queria deixar, senhor presidente, que nós não podemos ficar sem dizer que há cerca de 20 anos nenhum investimento foi feito na infraestrutura da rede de água e esgoto, do jeito que a prefeitura recebeu da CESP, se encontra, e durante esse tempo todo ela só arrecadou. Ela só arrecadou. A pergunta é: aonde está o dinheiro? Cerca de 20 anos tem sido arrecadado e não foi feito nada. O problema é que a prefeitura não reverteu essa arrecadação na melhoria, na manutenção de água de rede de esgoto. E por isso que hoje está na situação que se encontra, de forma sucateada. Necessita de grandes investimentos para reparos. E outro motivo também, que eu não posso deixar de falar aqui, que para mim é um dos principais, é a política clientelista. A política clientelista, ou seja, não cobra. Se não cobra, fica difícil administrar. Fica difícil eu administrar, fazendo essa política, que existe o clientelismo até hoje. Também foi falado aqui, mas eu vou repetir para a população que o último aumento da tarifa foi de 50%, na época do governo Bento, né? Além de aprovar o reajuste, a Câmara autorizou a Prefeitura, a partir de 2015, a reajustar a tarifa de água e esgoto anualmente, repondo a devida inflação do período. Ocorre que por essa irresponsabilidade da Prefeitura, isso não foi feito. Isso não foi feito no decorrer dos anos. Agora, a inflação de março de 2015 até novembro de 2017 equivale ao percentual de 17,67%, de acordo com o IPCA e IBGE. No entanto, a Prefeitura, em vez de aplicar um reajuste no percentual devido de 17%, foi como o vereador Dalmi falou aqui, a inflação de 2015 até presente data, pretende aplicar um reajuste 2 vezes maior, de 30%. Isso ocorre devido à falta de planejamento da Prefeitura, que não cumpriu a lei e não aplicou os reajustes devidos na tarifa de água e esgoto na época correta. E agora quer que a população arque de uma única vez com um aumento de 30%. Dividido em 3, em 6 vezes é a mesma coisa. Para mim, isso aí não muda. Se dividir janeiro, fevereiro, 6, 3, 9, vai subir todo mês. No final vai chegar nos 30%. Eu acho isso uma falta de respeito com o cidadão ilhense.
O país vive a maior crise econômica da sua história. O cidadão não aguenta mais pagar impostos. Tenho certeza que o cidadão que está me ouvindo não está contente com nossa cidade, pois ela está abandonada. Está assim, não vou entrar nos outros méritos de buraco e nada, não. Eu vou falar da água aqui. Então, quer penalizar quem? A dona de casa, que sustenta sua família, o chefe da família, o pai? Foi o que o vereador Valdeci falou aqui. Nós que ganhamos bem, não, mas faz falta. E, de acordo, eu conversei até com o doutor Darley, cerca de um mês atrás, ele falou que tem cerca de 5 mil pessoas passando necessidade aqui na Ilha Solteira. Passando fome. Isso quem me falou foi o secretário da pasta. Então, eu acho que 10, 20 reais faz falta. Para qualquer um. Na época que foi para conceder o reajuste do salário dos servidores públicos, a prefeitura concedeu. Era cerca de 12%, 13% por lei. Foi dado 5%, graças a Deus no céu e o doutor Manuel na terra. Foi dado 5%. Ficou 7 ou 8 para trás. Agora eu pergunto, qual trabalhador nessa cidade teve um reajuste de 30% do seu salário? Foi 5%. Era 13% por lei, deram 5%. A prefeitura deve usar os meios legais para cobrar a dívida de quem usa água e não paga. Vamos cobrar. Vamos fazer o arroz com feijão bem feito. Vamos cobrar de quem não paga. Eu tive uma reunião com o Otávio, estava eu, o Valdeci, o Eduardo. Eu falei para ele, se você tivesse começado, porque você não começou o Rodolfo, o secretário estava lá, 3, 6 meses antes, vamos punir os inadimplentes, para agora estar vindo reflexo. De acordo for recebendo, sobe a água, mas vamos punir. Vamos punir quem deve, não quem paga correto. Quem paga correto, se subir 30, 50, 100, vai pagar. E quem não paga, aí que não vai pagar mesmo. Não vai pagar. Porque está barato, tá aí e não paga. Se subir, não vai pagar. Então, tem que ser feito isso. Não tem que penalizar o cidadão que paga suas contas em dia. Tem que penalizar quem não paga. Tem que ser tomada uma providência. Penalizar os caloteiros. Não é os responsáveis, os pais de família, as pessoas que zelam pelo nome. Foi falado da lei aqui, 11.445 de 2007. Há 10 anos existe essa lei. Eu não sabia, vereador Toninho, dessa lei. O doutor Dalmir me passou a lei. Não foi só o Bento que não cortou. O prefeito anterior também não cortou. Porque a lei fala, se não pagar, pode cortar. Por que não põe em vigor a lei? Por quê? Pela política, o clientelismo. É o clientelismo. É só por isso. Eu não vejo outro meio de favorecer. Vou cortar a água da Sarita. Da Sarita não corta, não. O presidente dá mais. Corta não, da Sarita não. Aí amarra a Sarita para a próxima eleição. Para mim não passa disso. O clientelismo é isso. Enquanto continuar isso, quem perde é quem? É o munícipe. É a nossa cidade. É isso, senhor presidente. Continue a discussão. Bom, vou colocar em votação, então, o projeto. Então, vereador Ricardo Casagrande. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes nesta Casa de Leis. Antes de mais nada, eu fiquei observando e fazendo aqui uma breve compilação de tudo que foi dito aqui pelos nobres pares, os que são favoráveis e também os contrários a esse projeto,
E a gente tem que colocar aqui, conforme foi dito pelo vereador Toninho, que é, sem dúvida nenhuma, uma medida impopular quando você coloca numa casa de leis um tributo em que nós estamos há décadas defasados. E dentro dessas compilações que eu fiz aqui, Toninho, eu acho assim que a melhor delas foi em relação aos números que você mostrou aqui, em relação à perda que nós tivemos ao longo desses últimos 20 anos, praticamente, sobre o Fundo de Participação dos Municípios, quando, na verdade, a gente não precisa ir muito longe, mas todos os municípios próximos nossos aumentaram e não diminuíram. E o nosso, pura e simplesmente, caiu pela metade. Muito se fala nesse país, na crise econômica, financeira que nós estamos atravessando, de que a política tem que mudar, que está na hora de nós colocarmos à frente pessoas comprometidas, que fazem realmente uma gestão. E eu não vou perder esse tempo aqui na tribuna para ficar falando dos prefeitos anteriores, até porque, infelizmente, se houve o erro, e eu acredito até que eles erraram, não tem mais como você voltar atrás de um erro desse. Mas nós podemos começar a planejar o futuro, a criar uma perspectiva de responsabilidade. E tenho por mim que o Otávio tem procurado fazer isso desde quando ele assumiu a prefeitura. Uma série de exemplos que nós já tivemos este ano, em que o Otávio tem governado com o objetivo de se acabar com algumas regalias, de se acabar com algumas coisas que eu tenho certeza a maioria da população não concorda, e nós também não concordamos. E seria muito fácil para ele também, como nos administradores anteriores, abrir mão disso e pura e simplesmente falar, bom, eu não vou fazer a minha parte, eu vou deixar para o próximo. E o próximo não faz, deixa para o próximo, e o próximo não faz, deixa para o próximo. E aí, quando aparece um jovem com esse espírito de gestão, de se mudar a cara da prefeitura, renovando, inclusive, muitas daquelas pessoas que ali passaram por muito tempo, aí houve todo esse questionamento, e nós temos que respeitar, evidentemente, a posição daqueles que são contrários. Eu, pelo menos, penso desta forma. O Otávio tem feito isso. O Otávio tem tido esta preocupação. Eu não posso julgar o Otávio pela omissão dos prefeitos anteriores. Eu acredito no Otávio. Converso muito com o Otávio. E o Otávio está disposto a fazer isso, tudo que nós estamos debatendo aqui. O que se diz, o que se coloca aqui, é que nós... Porque quando você fala, eu aprendi uma coisa na minha vida, você tem aquele copo de água ali, se você colocar ele pela metade de água, os pessimistas vão dizer que o copo está quase vazio. Eu sou daquelas pessoas que pensam como otimista. Eu acho que aquele copo está quase cheio. E nós temos que tentar partir por esse horizonte, porque o Otávio vai sim fazer, e eu tenho certeza absoluta de se acabar com essa história de não ter privilégios, de, infelizmente, e eu posso falar isso aqui categoricamente, porque no programa que nós apresentamos na rádio, não foi uma nem duas, mas foram muitas as ligações ao longo desses anos todos, de munícipes indignados. E nós moramos numa cidade pequena que, às vezes, esse munícipe, ele não quer se abrir, ele não quer se mostrar. E cabe a gente, às vezes, comprar certas brigas, justamente disso. Falou, Ricardo, o meu vizinho aqui está com a torneira ligada, com a mangueira aqui na frente, e a água está indo pelo ralo. Eu sou testemunha disso, e os vereadores da gestão passada sabem que eu sempre cobrei o Bento.
A gente tem que ter responsabilidade, como foi o Toninho, disse aqui, ele é da oposição, mas ele não é da oposição da cidade. Agora, não adianta chegar aqui com um discurso, mas olha, a dona Maria lá não tem condições de pagar. Eu acho que a ideia que o Toninho deu aqui é perfeita. Para essas pessoas, vamos fazer uma discussão de uma tarifa social, porque infelizmente tem muitas pessoas, e eu tenho certeza, muitas pessoas, que podem e até caçoam da gente, e não pagam. E isso está sendo cobrado pela prefeitura. Essas pessoas vão sim para a dívida ativa. Então, como é que eu não vou dar oportunidade para que um jovem que está chegando agora possa, no espaço que ele tiver, tentar moralizar? Ele tem toda a vontade do mundo de discutir. Quantas vezes eu ouvi nessa Casa de Leis, eu que estou no meu segundo mandato, que nós não tínhamos aqui a presença de um prefeito, ou então de um representante do prefeito para discutir com os vereadores. O próprio prefeito já esteve aqui para falar com a gente. Ele está se mostrando disposto a trabalhar junto com a gente. E o que está sendo feito, está se corrigindo distorções que foram colocadas aí ao longo dos últimos 20 anos. E eu entendo perfeitamente, porque quando você fala de aumentar tributo, ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas, gente, e defendo, eu sou como o Toninho, não tenho medo, sempre honrei aquilo que digo aqui, as pessoas que me conhecem sabem disso. Sou amplamente favorável à discussão da criação da autarquia, justamente por conta disso. Eu e o vereador Toninho fomos convidados certa vez, você deve se lembrar disso, Toninho, pelo Valdecir, que ainda não era vereador. Nós andamos na cidade aí, quando da criação do bairro, ele colocando, apontando aquilo que precisava ser feito, e nós entendemos que isso precisa ser feito. Agora, nós não temos o dinheiro para cobrir o custo da prefeitura levar a água até o munícipe. Que dirá para investimento, que não foi feito, desde quando, como foi dito aqui, a CESP entregou o comando do município. Então, não querendo parafrasear o vereador Toninho, acho essa discussão extremamente tranquila, sem dúvida nenhuma, uma discussão impopular, porque fala em relação ao aumento de impostos, e nós sabemos que isso vai ter o desgaste, mas que seja colocado para munícipe a forma como está sendo conduzido este processo. E de tudo que foi dito aqui, vocês podem ter absoluta certeza, o prefeito Otávio não vai se furtar de estar discutindo, não só com nós, mas com toda a comunidade, para que nós tenhamos efetivamente um sistema de água que possa atender, que possa tirar os privilégios, e que, mais do que isso, está precisando de investimentos. Nós tivemos este ano uma perda da arrecadação em relação ao ano passado de mais de 7 milhões de reais. E, infelizmente, a situação ela vem se agravando. E se não tiver alguém que tenha a coragem de, digamos, no popular, comprar essa briga, fica realmente bastante difícil. Então, estou muito tranquilo em relação a esse projeto e vou colocar de forma favorável quanto a ele, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Vasconcelos. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Falaram aqui da perspectiva da responsabilidade. É preciso ter responsabilidade com o poder público. Quando fala aqui desse processo, existem situações em que não pode haver interferência do vereador. E o vereador fica interferindo. Pelo que me passaram no passado, quando falava de cortar a água de determinada pessoa, havia interferência de vereadores. Não sei se procede, foi o que me colocaram. Isso é errado.
Desde quando eu entrei nessa Casa de Leis, eu tenho falado da questão do planejamento. Eu tenho falado da questão das cidades inteligentes. Até dão risada de mim. Eu falo das cidades inteligentes e dão risada. Mas quando eu falo de cidades inteligentes, eu falo de planejamento. Eu estou falando de geoprocessamento. Agora estão falando de geoprocessamento. O que é o geoprocessamento? A questão da área construída. Será que a pessoa ela paga o que realmente ela declarou? A prefeitura tem conseguido ter acesso a toda essa área do município, dos imóveis? Não tem. Aí você tem que fazer o quê? O geoprocessamento. Eu coloquei aqui, o prefeito de Barretos, ele conseguiu aumentar em 6 milhões a sua arrecadação com o geoprocessamento. Sem aumentar impostos. Sem aumentar impostos. Quem que quer? Eu queria saber qual dos vereadores aqui gostaria de estar nessa data de hoje, final de ano, discutindo aumento de imposto. Eu não gostaria. Não gostaria de aumentar. Nós tivemos, eu, vereador Coquim, vereador Valdecir, passamos em várias áreas e vimos como está a situação sucateada. Está sucateado. Aí foi colocado aqui, 20 anos, e não houve investimento na área. Aí as pessoas falam de mudança. Fala de mudança, mas vota nos mesmos. O prefeito, pelo que eu tenho entendido dele nas reuniões, ele quer fazer a coisa correta. Por isso que esse projeto veio para casa. É isso que eu tenho percebido. Existe aqui um apontamento do Tribunal de Contas. Eu já ouvi aqui de vereadores, se o Tribunal de Contas deu favorável, eu vou ser favorável também. O Tribunal de Contas fez um apontamento com relação à água. Segundo o secretário, deveria aumentar a água em 150%. Não é isso, secretário? Não foi isso que o senhor passou? Para que possa ter investimento? Mesmo com o aumento, ainda na região será o mais baixo. Será o mais baixo. Mesmo com o aumento aí de 30%. Segundo o levantamento feito pela prefeitura. Aí tem a questão também da conscientização. Você passa aí nas ruas, você vê muitas pessoas lavando a área. Água tratada. É preciso fazer trabalho também de conscientização com a população. É água, desperdício. A questão da tarifa social que foi colocada aqui pelo vereador Toninho, tem que haver essa discussão. Tem casos e casos. Nós temos muitas famílias carentes no município. Quando eu trabalhei no Conselho Tutelar, quando fui conselheiro tutelar, eu vi a carência desse município. Quando você está fora, você tem uma outra realidade. Quando você está dentro, você consegue enxergar isso. No meu ponto de vista, esses 30% tinham que ser para os inadimplentes, para quem não paga. E deveria dar desconto para quem paga em dia. Eu mandei para a prefeitura. Eu mandei para a prefeitura um projeto. Até hoje não teve resposta. Eu sempre coloquei para o prefeito aqui, prefeito, é preciso beneficiar quem? Quem paga em dia. O projeto está lá, estão mexendo. Aí a doutora Priscila até colocou para mim, Eduardo, nós não podemos, eu falei de premiação, de isenção, de diminuir. Ela falou assim, Eduardo, nós não devemos premiar quem paga. A pessoa tem que pagar. É um dever da pessoa. Eu concordei com ela, é verdade mesmo. Premiar quem paga é um dever nosso. Eu não era vereador, sempre paguei minhas contas em dia. Sempre paguei. Sou professor, era serralheiro. Sou serralheiro, sou professor. Estou como vereador. Sempre paguei minhas contas em dia. E ela falou assim, Eduardo, é dever da pessoa. Não foi isso, doutora, que você colocou? É dever. Vai premiar. Aí eu falei assim, então, doutora, vamos para outro caminho. Vamos dar um desconto para que as pessoas que pagam em dia. E aí ela concordou comigo. Então é nesse sentido. A questão dos inadimplentes tem que ser cobrado. Foi colocado aqui que cobraram foi mandado para a dívida ativa até 2014, tem que mandar até 2016, que o ano ainda não acabou. Aí no início do ano que vem manda tudo.
tudo. Agora, eu não vou ser irresponsável. Foi o que o Toninho colocou aqui. Era muito fácil, Toninho, me isentar. Você já vai votar mesmo? Já vai votar, já tem os votos, acabou. Podia ficar quietinho ali, votava contra, tranquilo. Mas não é dessa forma. Eu não trabalho desse jeito. Muito obrigado a todos. Continua em discussão, vereador Antônio Carlos da Silva. Eu não ia falar mais, eu sei que está todo mundo cansado, mas acho que o debate está interessante. E pelo que a gente percebeu aqui, ninguém é contra o aumento da água, né? Ninguém. Mas é contra as mazelas do outro governo. Então, essa que foi a discussão até agora. Então, quando eu coloquei que a defasagem, que a inflação foi de 270% para o IPCA e 301%, e subiu 80%, então, realmente, se a água subir 150%, não vai resolver. Por causa dos descasos do governo. Mas não estou discutindo o descaso desse governo. Tanto é que eu fiz uma emenda a partir de fevereiro, 5%, fevereiro, março, abril, para dar tempo para a gente estar discutindo com esse prefeito. Eu acabei de falar para vocês que eu fui oposição a esse governo até hoje. Agora, eu fui conversar com ele. Mas o que você está resolvendo? Comprei 1.000 hidrômetros. Mandei todo mundo que não pagou para a dívida ativa. Não tem mais esse negócio de desconto de multa e juro. Você dá um crédito. Vou continuar sendo oposição? Vou. Mas uma oposição propositiva, consciente e não quanto pior, melhor. Tem que ter números. Nós perdemos, gente, infelizmente, isso é muito infelizmente, por causa dessa questão da receita própria que o Ricardo colocou aqui, e que a Mais também sempre bate. A receita própria, nós não temos receita própria. A nossa receita própria é 5 milhões, gente. Como é que pode um município, Porto de Ilha Solteira, ter uma receita própria de 5 milhões? A de Santa Fé é 18. O Jamil elevou a dele lá, em 8 anos, de 12 para 38 milhões, a receita própria. Aí, como a sua receita própria é alta, você já aumenta o índice do Estado, você já aumenta o índice do governo federal. Você aumenta tudo. E eu estou preocupado, porque nós arrecadamos, até dia 25/12, a prefeitura arrecadou 96 milhões. Até dia 25/12, só falta 5 dias, 6 dias para acabar o ano. No ano passado, 2016, nós arrecadamos 109 milhões. Nós vamos ter uma perda de 9 milhões. Então, o que o Eduardo falou é fácil vir aqui. Bom, detona esse governo, entendeu? O meu projeto perdeu a eleição. Percebe? Eu tenho um monte de problemas políticos com o Edson, mas eu não tenho nenhum problema pessoal com o Edson. Com o Otávio eu ainda não tenho, nem político nem pessoal. Então, está aí, está chegando, numa crise, né? E eu disse aqui no dia da posse, que era o momento de criar um grande conselho nessa cidade, com representante das universidades, com representante de loja, de Lions, de Rotary, para a gente discutir essa cidade. Porque precisa disso, porque tem que colocar as casas na mesa. Está aí, estamos perdendo a arrecadação, vamos perder 9 milhões esse ano. Como é que dá aumento para os servidores? A folha de pagamento chegou em 54. Ah, mas o prefeito não quer dar aumento. Ele nem pode dar, se ele quiser. Está em 54%. Se ele der a lei de responsabilidade fiscal, ponto. O Ricardo falou aqui, o Tribunal de Contas apontou 2013, 2014, 2015, e que tem defasagem da água, que a água no mínimo tem que empatar. E o Bento deu 50% em 2015 e continua a defasagem. E é lei de responsabilidade fiscal. Ou o prefeito manda, ou ele é enquadrado. Ele pode pagar multa de 300, 400 salários mínimos. E pode dar reprovação das contas. Então, essas informações vocês têm que ter. Que nós estamos perdendo 9 milhões esse ano. Percebe? Aí, não recolhe lixo, não poda grama, não... Percebe? Então, quando a gente vem aqui e coloca que vai ter um aumento de R$ 4,16 na taxa mínima. R$ 4,16. Esse vai ser o aumento da água. É pesado? Óbvio que é pesado. Estou falando para quem na taxa mínima. Mas R$ 4,16 vai para R$ 18,00 a taxa mínima, que ainda é menor que Santa Fé, que é 26, como
o Beto colocou, Votuporanga 28, Pereira Barreto 35 e Selvíria 38. Nós não vamos chegar em 35 de Pereira e 28 de Votuporanga e 26, nem se desse 150%, nós não vamos chegar perto deles ainda. Então, acho que essa é a responsabilidade que a gente tem que ter. E por que, é isso que eu falei. Por que eu fiz essa emenda? Porque nós vamos conversar, nós vamos dar esse crédito para o Otávio. Né? Que falou, mandei a dívida ativa, comprei 1.000 hidrômetros, vou fazer isso, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, você dá esse crédito para ele até julho. Porque ele vai precisar aumentar de novo. Agora, eu tenho certeza que a população, se perceber melhoria no serviço público, não liga muito de pagar. Porque aqui, ó, falaram muito aqui de aumento de imposto. Não tem aumento de imposto, não. Está repondo a inflação. Repondo 30% e a perda foi 170, 180. É a reposição da inflação, que nem os servidores, nem a reposição da inflação tiveram. E aquilo que eu coloquei, só de tarifa de água perdida nesses longos anos, dá perto de 100 milhões de reais. Se tivesse vindo só reajustado a inflação, mês a mês, daria perto de 100 milhões de reais, diluído nesses de 93 até hoje. Então, eu continuo sendo da oposição, vou ser da oposição, mas não oposição Ilha Solteira. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é muito difícil. A Rede Globo está aí, eu gostaria até que ela, né, colocasse essa questão. A nossa tarifa vai para R$18. Rio Preto é uma autarquia. Não deve ser menos que R$30, 10 metros cúbicos. Como Votuporanga é 28, como Santa Fé é 26. Percebe? Então, mas é óbvio, lá subiram, a Câmara de Ilha Solteira aprovou 30% de aumento na água. Mas precisa contar como é que é a história, né? O que aconteceu. Então, eu estou mais preocupado com essa queda, né, de 9 milhões esse ano. É muita coisa. E nós ainda... Por isso que você tem que dar um crédito. Ele conseguiu pagar o 13º, né, porque teve uma sobra de caixa do ano passado... E o doutor Emanuel não gastou, segurou, né? Segurou, porque se tivesse gasto, porque são 10 milhões, quem que acha que vai perder 10 milhões? 10 milhões é quase 1 milhão mês, é 800 mil mês. Percebe? Se não segura isso, vocês não tinham nem 13º. Então não é questão de ser oposição, de jogar pedra, não é nada disso. Nós sabemos dos números aqui, né? Hoje vocês têm boa parte dos números no portal da transparência. Agora, nós, vereadores, temos obrigação de ter tudo. E nós vamos ter que fiscalizar até julho como é que está, o que foi feito. Toninho, uma parte. Sim. Isso que você está falando, isso você está cobrando de forma veemente do prefeito. Quais são as ações que ele estará tomando? Sabe por quê? Hoje estive no departamento, tem apenas 2 leituristas para entregar 11.400 contas. 2 pessoas para isso. Eu estive lá conversando com a Patrícia. Um agente administrativo e 2 estagiários dentro do departamento. Então, assim, quais serão as ações efetivas que estarão acontecendo dentro desse departamento? Por isso que nós precisamos, Eduardo, fazer uma discussão séria da questão da autarquia. Porque a maioria dos servidores hoje, 90% do pessoal da água é contra. Você percebe? E você vai ter um caixa único. É contra porque acha que o fulano de tal vai ser o superintendente. Olha que besteira. Nem sabe quem vai ser. Então, todo o dinheiro da água entra para a água. Não vai ser desviado para nenhum outro lugar. Faz o planejamento, quanto é que está faltando. Dá para fazer plano de carreira até para os funcionários lá dentro. Hoje, os ajudantes de encanador, entrou em 93 como ajudante de encanador, vai aposentar como ajudante de encanador, gente. E todos fazem serviço de encanadores. Percebe? Não tem EPIs, não tem nada. Então, essa discussão tem que ser colocada, tem que fazer esse debate. Não é a goela abaixo. Chamar a partir de janeiro, tem que ser a audiência pública, fazer a discussão nas escolas, desde a primeira série, a importância da água. A água vai ser o maior problema do mundo, não vai ser energia, que nem achava que era petróleo. Hoje tem energia solar, energia eólica, o problema vai ser água, que nós temos 1% só de água potável doce no mundo, 1%. Então vai ser um problema grave. Então fazer um trabalho com as crianças, desde a primeira série, quando vê a mãe lavando calçada com água, falar, ô mãe, isso aí é vida, isso aí, percebe? Então, acho que agora que os governos, todo mundo, governo erraram, não fizeram isso, não fizeram... Entendeu? Isso a gente sabe. Isso a gente sabe, mas tem um governo novo que a gente dá essa oportunidade para ele até julho. Se não der, depois a gente pode voltar aqui conversar e ver o que faz, né? Obrigado, presidente.
Com a palavra, vai falar como líder, o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, eu volto a essa tribuna só para me esclarecer duas questões que foi dita aqui e dar exemplo, vereador Toninho, da responsabilidade desse prefeito tão jovem que está aí e os nobres pares, todos que estão aqui, vão, eu acredito que vão concordar comigo. Aquela questão, vereador Eduardo, de vereador interferir no corte da água, eu estou aqui há 13 anos, não me lembro em momento algum que algum prefeito mandou, não me lembro não aconteceu que algum prefeito mandou um projeto para a Câmara para cortar a água do inadimplente e algum vereador foi contra. A única coisa que eu me lembro é que uma vez um munícipe, que a prefeitura não queria ligar a água dele, entrou na justiça e o Ministério Público mandou que ligasse a água daquele cidadão. A outra situação, foi dito aqui, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro que vem arrecadando aí há 20 anos e onde se colocou esse dinheiro? Há 20 anos que vem arrecadando, sempre porque a água, eles não colocam uma bomba lá no rio, puxa a água e põe lá na caixa. Existe o tratamento, existe a manutenção mínima, a mínima. O ex-prefeito Dr. Bento, na época nós tínhamos um problema aqui no município, que a hora que acabava a energia, faltava água, aí a hora que a água voltava estourando cano para todo lado, que voltava muito forte, aí os canos vazios, e nós sabemos a questão do cano amianto que nós temos aí. Ele adquiriu, que foi um pedido que a própria oposição sempre fazia alguma crítica aqui, um gerador para a hora que acaba a energia, entrar o gerador funcionando para não dar esse problema. Então, existe uma manutenção mínima. Não foi feito investimento, trocar esses canos de amianto, e essa coisa toda que acontece. Caixa d'água, tivemos problema com a caixa d'água, mas tem que ter uma manutenção. E é essa manutenção que a arrecadação que arrecada com a taxa de água não está conseguindo cobrir. Não está conseguindo cobrir. E nós, os vereadores que estão aqui já há muito tempo e outros que estão chegando agora, nós tivemos recentemente que a CETESB, ela chamou o prefeito a questão do nosso aterro sanitário. E ele, em pouco tempo, juntamente com os funcionários públicos, que estão aí enganjados em atender a população, hoje sim está aparecendo um aterro sanitário. E não se terceirizou um centavo. Os funcionários públicos fizeram isso daí, com o que tem, que às vezes tem muita ferramenta que não está em condições de uso. O vereador Antônio Carlos sabe disso. E o próprio Ricardo, todos os vereadores sabem disso. Então, o que? Se economizou. Se nós compararmos o que se gastou no primeiro ano do governo passado de terceirização com o Natal iluminado, com esse primeiro ano de administração no Natal encantado, foi economizado R$ 277 mil, que foi a terceirização de 2013. Olha a responsabilidade onde é que está. Então, gente, eu entendo que nós devemos, sim, vereadores, dar um voto de confiança, parabenizar o vereador Antônio Carlos pelo que a emenda que apresentou em 6 parcelas, e nesses 6 meses nós estarmos, sim, discutindo, conversando com o prefeito, para que chegue num ponto em que o município passa, pelo menos, a empatar com essa questão da água, e eu entendo que a água de Ilha Solteira é a água mais barata que tem. E aí, quem tiver dúvida, investigue, pesquise, que com certeza vão chegar nessa conclusão. É a água mais barata que existe, água tratada mais barata que existe no estado de São Paulo.
É isso, senhor presidente. Continue a discussão. Você vai falar como líder? Como líder, vereador Dalmir Guedes Júnior. Mais uma vez, boa noite. Prometo que serei rápido. É que existem algumas coisas que a gente escuta ali de baixo e não pode deixar passar. Aliás, existem muitas coisas que a gente escuta, algumas a gente deixa passar, porque não vem ao caso agora falar, não é a discussão de governos anteriores, mas em relação à água a gente tem que, pelo menos, deixar muito clara a nossa opinião para toda a população. No meu entender, e todos aqui falam que respeitam a opinião de cada um, e eu também respeito, mas tem a minha, e de tudo que foi falado aqui, eu não mudei a minha opinião, essa medida, ela não é só impopular, não. Ela é injusta. Não é só impopular, não. Aqueles que não pagam, vão continuar não pagando. Pode subir, quanto falta? 150? Pode subir 150%. Vai vir o Tribunal de Contas e vai apontar de novo. Eu tive várias reuniões com o Otávio e também acredito que ele está fazendo uma política diferente. Também acredito que ele queira mudar. Só que, para mim votar um aumento de água, quase que o dobro da inflação que deu nesse período de 2015 até hoje, eu tinha que ter certeza de que está havendo ações para que esses lotes que não pagam, os locais que são isentos, comecem a pagar. Está havendo notificações para as pessoas que não pagam, pagarem sob pena de corte. Aí sim, opa, calma aí, a coisa está mudando. Porque subiu 50%, nada foi feito, agora mais 30%. Vão cobrar o prefeito? Então vão cobrar o prefeito. Vai fazer? Não sei. Primeiro se dá o reajuste, depois vão cobrar. Então, disseram aqui que é muito fácil vir aqui, nessa tribuna, e meter o pau no governo. Eu não acho nada fácil vir aqui e falar para cortar de quem não paga. Eu não sei quantas pessoas que não pagam água que votam em mim. Não sei. E aí, essas pessoas vão estar contentes com a minha fala? É fácil falar que tem que cobrar dos locais que não é isento? É fácil vir aqui e falar isso? Não vi vereadores vir aqui e falar isso. Então não é fácil, não. Essa discussão não é fácil. Deveria ter sido feita há muito tempo atrás. Não dessa maneira. E eu afirmo aqui, eu não sou irresponsável. Não sou irresponsável. Irresponsável seria se desse aumento, atrás de aumento, sem ter a mínima certeza de que esse dinheiro vai ser usado da forma correta, para realmente, de uma vez por todas, esse setor começar a funcionar no mínimo que deve funcionar, com a mínima estrutura. Foi falado aqui, 2 funcionários fazer a leitura de água, é ridículo. Ridículo. Então é isso, a gente já sabe qual vai ser o resultado, mas não poderia de estar voltando aqui para poder falar dessa questão da isenção novamente e do corte de água de quem não paga, porque se nada for feito, vai se aumentar cada vez mais e as pessoas que não pagam vão continuar não pagando. E aí, apenas as pessoas que têm caráter e que pagam suas contas vão ser penalizadas. É isso, presidente. Continue em discussão. Bom, eu acho que o que o Toninho falou aqui, concordo com várias coisas que foram ditas. A preocupação com a terceirização, eu acho que essa é uma preocupação que o Otávio tem, que ele disse que não gostaria de terceirizar a água. Então, é uma forma, uma medida que ele está fazendo para procurar não estar fazendo essa medida de terceirizar. Ele está com vontade de acertar, a gente vê a preocupação dele, eu acho que isso é nobre na pessoa dele. Em relação aos funcionários de lá, realmente são poucos, quando eu estava lá,
Era um problema no setor da água, o pessoal que fica ali. E no organograma inicial tinha um funcionário que estaria nesse setor. Eu não sei como isso está hoje, mas realmente o pessoal ali trabalhava numa situação difícil, bem apertado, como em outros setores também. Então, é difícil. Eu acho que isso tudo vai conseguindo se reorganizar, vai conseguindo se programar, e eu estou acreditando nisso, de a gente estar voltando esse projeto e que as coisas vão melhorando aí. Eu vou colocar o projeto em votação. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Dalmir Guedes Júnior. Pela aprovação. Dalmir Guedes Júnior. Pela reprovação. Docílio Correia Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Manuel Zinese pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves. Pela reprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela reprovação. Projeto aprovado com maioria qualificada. Antes de terminar a sessão, gostaria de ver aqui se os nobres pares podem a gente fazer a sessão extraordinária do projeto das entidades agora. A gente interrompe 5 minutos para eles aprontarem a papelada e a gente já votar, pode ser? Porque a gente tem que votar antes de sexta-feira, porque se a gente não votar até sexta-feira, as entidades não vão receber em janeiro. Então, ao invés de a gente marcar outra sessão extraordinária um outro dia, a gente espera dar um intervalo de 5 minutos e volta para a sessão. Tudo bem? Então, encerrada a presente sessão e a sessão extraordinária após. Eu vou cobrar que vocês cobram.